Olá pessoal, cá estamos nós, eu acabei de treinar agora e mais uma mensagem daquelas espontâneas para vocês, rápida, que eu sempre espero que vocês possam usar, não é? Muita gente fala de old school, não é? E eu acredito o seguinte, se você realmente quer dar uma volta no old school, não é? A primeira coisa que você tem que fazer é saber quem é Joe Weider. Joe Weider, como se diz em inglês, né? Sotaque americano, Joe Weider. Tangerina? Alguns de vocês aí? Joe Weider era um cara que nada mais, nada menos criou os princípios modernos de bodybuilding. Se você é um atleta que compete, você deve a Joe Weider tudo isso que você usufrui hoje. Joe Weider e Ben Weider, que era o irmão dele, vieram do Canadá em 1936 para os Estados Unidos. E eles criaram todo o conceito naquela época, ok? Agora, pense numa época em que bodybuilding, levantar peso, né? Construção do corpo, era totalmente criticado, ridicularizado por médicos, ok? Todo o esquema que você hoje usufrui não existia, nada dele. Pois é. E aí você fica pensando o seguinte, você que se chama de old school, você que quer ser old school, você que está no nosso esporte, como que você não sabe quem era Joe Weider? O que acontece? No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, onde se você perguntar para qualquer pessoa séria sobre o treino dele, você perguntar quem era Joe Weider, a pessoa vai saber quem era Joe Weider, ok? No Brasil, a cultura que foi desenvolvida foi uma cultura que confundiu os polos. Por quê? O look foi apresentado e vendido como sendo o look que todo mundo quer. Mas a estrutura fundamental por trás do esporte, ela nunca veio acompanhando aquilo. Porque as pessoas que apresentaram isso aqui, apresentaram com o cunho para que houvesse para eles, não para os outros, o retorno financeiro. Então o que acontece? Você vê todas as indústrias ao redor do bodybuilding, ok? E o que a gente chama de spin-off, ou seja, aquilo que saiu de dentro do bodybuilding, né? Que foram as outras categorias, todos os outros treinos, né? Atletas de outros esportes usando bodybuilding para desenvolvimento do esporte deles com técnicas adaptadas. Lembre-se, treino de peso era absolutamente proibido para esportes olímpicos, os coaches corriam deles, ok? Hoje, justamente o contrário, ok? O que acontece? Isso foi vendido ao público brasileiro, o pessoal que entrou dentro do esporte, sem essa substância que está atrás disso. E é por isso que a gente vê hoje em dia o foco. O foco hoje é no outro lado, ou seja, todo mundo fala de droga, todo mundo fala disso, todo mundo é expert, né? O expert disso, o expert daquilo, o expert das coisas, mas não esqueça de uma coisa, pergunte para eles se eles sabem quem foi Joe Weider e o que foi que Joe Weider desenvolveu. Quais foram os princípios chamados The Joe Weider Principles of Weightlifting. Os princípios de Joe Weider de levantamento de trabalho de peso muscular, ok? E eles não têm a mínima ideia do que você está falando. Na época em que Joe Weider criou isso, ok? Nenhum estudo comprovava o que ele falava. O cara foi um herói. E aí o que aconteceu? Os famosos ao redor dele, que ele começou a construir, inclusive Lou Ferrigno, que foi seu Hulk, né? O Hulk, Arnold, que vocês conhecem muito bem, Frank Zane, Sergio Oliva,
Todos eles daquela época, Greg Parks, Steve Reeves foi o primeiro Hércules, né? Steve Reeves faleceu, acho que na década passada, ou então, foi no ano 2001, se eu não me engano bem. Quer dizer, pessoas que levaram a mensagem de Joe, né, ao mundo. E de repente, os médicos começaram a prestar atenção. Alguns caras falaram assim, sabe uma coisa, vamos testar o que esse cara está falando, vamos fazer uns estudos. E aí os estudos começaram a dar os resultados que Joe Wheeler falava que dariam. Ao mesmo tempo, o irmão dele criou a IFBB. Pois é, que vocês muito bem conhecem. E aos poucos, o trabalho com peso no esporte foi tomando um vulto tão grande que hoje nós temos tudo isso ao redor, inclusive vocês, professores de educação física, vocês não estariam fazendo nada disso com relação a pesos, estariam dando aulinha, escolinha de, não é? de primário aí, ou ginásio, ok? Então o que acontece? Se você realmente é old school, você vai parar para pensar. E se você, mesmo que você não é old school, se você quer aprender mais sobre o esporte que te ajuda, tá? Mesmo que você não vá competir, você pode ser um executivo, um juiz, um delegado, nós temos delegados no nosso sistema, juízes federais. Dê uma olhada nos princípios de Joe Wheeler, que eu vou colocar aqui para vocês, desenvolvidos 50 anos atrás. Pois é. E que até hoje são o fundamento e a base principal de tudo que nós fazemos. É por isso que eu rio quando começa esse debate aqui no Brasil. Incrível. Sobre quem está certo, sobre quem está errado. 1086, quem faz isso e aquilo. Pessoal querendo chamar atenção para eles com coisas que foram desenvolvidas 50 anos atrás. Povo, acorda. Você, para crescer, você precisa de fundamentos básicos. Você precisa de nutrição anabólica, treino anabólico e descanso anabólico. O treino, a nutrição e o descanso é tudo. O resto que você adicionar em cima disso, seja lá nutracêutico, suplemento, química, seja lá o que for, é resto. Se você nunca vai querer tocar nada daquilo, e você quer ser um cara absolutamente natural em tudo, você ainda assim vai crescer. Então, povo, vocês garotos novos, parem de confundir a cabeça de vocês. Sai fora, eu já disse, sai fora do povo que passa complicação para vender solução. Sai fora, analisem os princípios de Joe Wheeler. Eu vou colocar uma tradução de Google aqui para vocês para facilitar, tá? Mas eu vou colocar o link original para os princípios de Joe Wheeler, se você quiser ler em inglês, ok? Beleza? Galera, fica aqui a minha dica para vocês. Sejam realmente amantes do esporte, que leva você a ter um corpo bacana se você for um executivo, uma dona de casa, ou se você vai subir no seu palco. Sai fora do dilema, da polêmica. Volta ao básico, porque o básico é verdadeiro até hoje. We're here just for you. We'll be right back. Don't you go away. Peace.